Saudações de paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Altíssimo Deus esteja na vida de todos os casais que se tornaram parceiro do canal, mas também dos casais que nos assistem pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Nós queremos iniciar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta, mas eu vou fazer para minha esposa. Missionária Paula, você tem planos diferentes? Sim. Planos futuros, todos nós temos que ter planos, né? E ir atrás dos planos e executá-los. Sim, tenho sim. Quando eu falei de plano diferente, eu falei de planos diferentes dos meus planos. Por quê? Porque o tema que eu trago hoje é: e quando o casal tem planos diferentes, o que fazer? O que eu devo fazer? Brigar com o meu cônjuge? Discutir com o meu cônjuge porque ele tem plano diferente? De jeito nenhum. Tudo existe uma conversa, né? Você precisa conversar e às vezes você pensa que os seus planos não estão de acordo com os planos do seu cônjuge. De repente pode até, ele não tem iniciativa, mas ele até pensa. E como você tem planos, você pode ajudar ele a executar os mesmos planos. Vem comigo, eu sou o pastor Ezequiel, sou terapeuta. Eu sou missionária Paula, também sou terapeuta. É isso aí, nós vamos falar justamente sobre essa temática. Por quê? Porque nós viemos de contexto diferente. Biologicamente nós somos diferentes um do outro, sociologicamente também e culturalmente somos diferentes. Missionária Paula pensa tem um pensamento diferente do meu, tem atitudes, hábito, temperamento. Ele também tem temperamentos. Temperamento diferente do meu. Personalidade Diferente. É isso mesmo. Agora, como conciliar essas coisas e duas pessoas debaixo do mesmo teto? Mais uma vez, vou trazer a temática. E quando o casal tem planos diferentes, o que fazer? Nós vamos falar de algumas coisas importantes. Primeiro, não tente mudar o outro. Uma das coisas que nós precisamos entender é que você não deve tentar mudar o teu cônjuge. Não é isso, missionário? Quando você casa com alguém, essa pessoa traz uma bagagem com ela. E essa bagagem, essa roupa, digamos assim, vamos falar essa mala de tanta coisa. Nem né? todas vão servir para você, mas você serve para ele. Então vocês têm que se adaptar àquela pessoa e ajudar. Respeitando aí as diferenças, é muito importante você respeitar as diferenças do seu cônjuge. Sim. Não é isso? Por quê? Porque ele tem planos diferentes do seu. Tem planejamentos que não dá de acordo com os seus, mas você ali vai tentando conciliar com a sua vida também, não é isso, missionário? E existe casos de temperamentos e planos diferentes que, às vezes, o plano do teu cônjuge é diferente do seu. Mas será que o dele não é melhor do que o seu? Que você possa entrar no plano dele? Justamente, missionário. Não é pode acontecer, porque às já vezes, é uma só carne mesmo. Entendeu? Aí você vai analisar. Eu tenho o meu plano, ele tem um dele. Mas o que vai mais à frente? O que vai dar certo? É prioridade? O que é prioridade? Como é que pode os dois entrar no mesmo plano? Tudo nessa vida tem um jeito. É isso mesmo. Então, vamos colocar aí em primeiro lugar: não tente mudar o outro, não faça isso, não procure fazer isso, não tente fazer isso porque não vai acontecer. O que você deve fazer? Exponha os seus motivos de não gostar de determinadas atitudes. A missionária Paula pode ter uma atitude que eu não gosto, mas aí eu preciso expor o motivo pelo qual eu não gosto da atitude que ela está cometendo. Às vezes, até no expor que você não está se agradando, gostando, né? Você tem que saber, porque existe o falar e o falar. Então tem pessoas que não sabem expor o que está reivindicando. Se comunicar, né? De uma A forma. comunicação, ela é muito importante. A comunicação, como você vai se comunicar, você pode ajudar aquela pessoa a lhe entender. Ou você pode fazer com que aquela pessoa não lhe entenda e piora a situação. Então é muito bom você analisar, saber separar o que é muito diferente do que pode ser conciliado com algo que você pode permitir. Por exemplo, isso aqui eu não posso conciliar, não tem como. Então você conversa com o seu cônjuge. Mas isso daqui eu posso deixar para depois.
e vamos para o teu. Sim. E é verdade que muitas vezes, quando você não está no plano do outro, aí você não se agrada, muitas pessoas fazem de tudo para que não dê certo. Começa a Até botar o próprio defeito, cônjuge faz isso, né? entendeu? Muitas vezes um prejudica o outro com palavras, derrubando sonhos, Castrando nessa palavra. botando a pessoa lá embaixo. Então, não faça isso. Olhe com carinho, esse é o marido, é sua esposa. Veja o que ela está planejando, ou ele, para ver se você vê que não dá certo, com carinho. Olha, isso aqui talvez não dê muito certo, mas vamos... Pelo menos para agora, vamos adiar. Vamos adiar e vamos ver outro plano, para que a gente possa, que eu quero lhe ver feliz, eu quero que você conquiste, porque a conquista não é só de um, é dos dois. Outra coisa importante, missionária Paula, que a gente precisa fazer é nos conhecer. A gente quer muito saber dos outros, conhecer os outros, mas se faz necessário a gente conhecer a si próprio. Na verdade a gente não conhece na totalidade a si próprio. Eu tenho uma pessoa que chegou uma vez para mim e disse assim, eu me conheço. Eu digo, é verdade. Nem eu me conheço, eu 51 anos, eu não me conheço direito, mas... É muito importante se conhecer para melhorar a relação com o outro. Saber identificar o que ele faz mal do que apenas um comportamento diferente. O que me faz mal? Isso aqui me faz mal, me prejudica, então não aceite. Sim. Não é isso? Me prejudica, me deixa lá embaixo, derriba minha autoestima, né, Paulo? Muitas vezes o cônjuge, um ou outro, se machucam com palavras, né? E isso, às vezes a pessoa aguenta calado, né? Mas você pode sim chegar para essa pessoa com uma conversa, não é com briga, mas com uma conversa. Você expor o que você quer, o que você sonha, colocando aquela pessoa dentro do seu sonho, né? Mostrando para ele que você não pensa só em você, mas no outro também. Então, tudo é uma conversa. Você tem que expor, se você tem que... Nessa vida, você não pode ficar calado. Essa questão do silêncio, né? A gente fala muito da questão do silêncio, missionária Paula. Mas nem tudo, né? Nem tudo, né? A palavra de Deus diz que a gente deve ouvir muito, né? E falar pouco. Mas tem momento na nossa vida que a gente precisa expor. A pessoa pode até não estar sabendo que aquilo lhe está fazendo mal. Uma vez eu vi uma história de uma pessoa dizendo assim, que por muitos anos morou com alguém e ele nunca conseguia entender aquela pessoa. E viveram muito tempo. E um dia essa pessoa chegou a um estágio de já morrendo. E essa pessoa disse para ela que ele só queria uma coisa: ser reconhecido por aquela pessoa. Então, tantos anos e a pessoa nunca soube reconhecer. Então, assim, uma palavra salva um casamento ou uma vida, né? Então, essa pessoa, ela morreu sem presenciar e vivenciar um reconhecimento. Como que você vai reconhecer uma pessoa? É tratando bem, é elogiando, dando carinho, cuidando, elogiando. Hoje você fez isso aqui, nossa, não tá muito bom, você pode fazer melhor. Você reconhecer, você deixar a autoestima daquela pessoa lá em cima. É isso aí. Não precisa fazer isso com dinheiro. Às vezes a pessoa pensa que ser um bom marido, ser uma boa esposa, é dar dinheiro. É dar tudo aquilo que ela precisa. Quando na verdade bom. O que nós precisamos mais é afeto, é companheirismo, é carinho. Dinheiro é muito bom, mas não é tudo, viu? Resolva os seus conflitos internos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós carregamos trauma. Sim. Todos. Somos seres humanos, viemos de contexto diferente, de família diferente. Muitos problemas de relacionamento ocorrem porque uma das partes carrega traumas e conflito. Você precisa trabalhar essas questões. Nós estamos acompanhando aqui uma menina que ela tem um trauma muito grande. Eu disse para ela que ela não pode partir para o namoro enquanto ela não perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. Uma relação de um casamento, você tem que estar preparado, né? Fisicamente e emocionalmente, porque quando você tem um relacionamento com outra pessoa, já é uma carga que você, né? Porque aquela pessoa, ela não é igual a você, ela vem de outra cultura, de outra família, então você vai ter que absorver e crivar muita coisa. E se você estiver cheio, não tem como fazer. O copo cheio vai só transbordar, você vai apenas sangrar em cima das pessoas que não te fizeram ferida.
Analise a bagagem emocional. Aí é que entra essa Eita, questão. Meu Deus do céu. Isso aí é. Todos nós, seres humanos, temos trauma e a gente tem que analisar nossa bagagem emocional. Como nós estamos reagindo diante das situações adversas dessa vida. Para identificar esses traumas pode ajudar. Então, se você vai verificar as bagagens emocionais, você vai identificar aquilo que são traumas na sua vida. Existem pessoas, casamentos, que tem pessoas que namoram um tempão. Nossa, mas sabe? É um Mil sonho, maravilha. mil maravilha. Aí a jovem ou o jovem diz, vou casar. Vou viver uma vida de príncipe e de princesa. Casamento não é isso. Casamento é uma vida, é uma faculdade. O casamento, ele te ensina todo dia a ser alguém melhor e entender alguém que não te entende. Então, o casamento não é fácil. Mas existem traumas que os dois, ou um ou outro, traz para o casamento, que eles não foram resolvidos lá atrás e traz para o casamento. E aí, os dois vão sofrer. Então, precisamos resolver os nossos traumas para que a gente possa fazer alguém feliz, porque o meu trauma pode fazer o meu esposo muito infeliz. E até a própria pessoa, né, missionária? Porque a pessoa não se liberta, ela vive engaiolada. E se eu vivo presa, eu vou viver o quê? Não tem como viver um casamento de sucesso, de felicidade. Então, é muito importante nós observarmos os nossos traumas e conflitos. Trabalhar. Tem pessoas que conseguem trabalhar, mas tem pessoas que precisam de uma ajuda. E se você estiver precisando, nos procure. Se você estiver precisando, estamos aqui, nós trabalhamos online também, recebemos, né, temos os horários direitinho, você pode entrar conosco no nosso PV, o pastor Ezequiel vai passar o número. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, você tem que se propor, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que aceitar, porque tem pessoas que precisam fazer terapia, mas elas acham que não. Nossa, eu não preciso aceitam. disso. Eu tenho tantos anos e já sobrevivi tanta coisa e não. Então você precisa, porque eu preciso. Sou teu terapeuta. Ele é meu terapeuta e eu saio dele todo dia. Vamos lá, vamos para o outro ponto. Abra mão de suas individualidades. Nós falamos que temos planos diferentes, sim, mas eu posso abrir mão do meu plano para satisfazer a vontade da minha esposa, quando ela também não quer, muitas das vezes só a vontade dela. Isso é importante. Nesse caso, ambos precisam abrir mão de determinadas individualidades para conquistar outras coisas junto. Aí entra a questão da prioridade. Se é prioridade o desejo dela, o plano dela, né? O sonho dela, então eu vou deixar o meu. Não, esse aqui dá pra gente deixar um pouco mais para trás. Mas se é prioridade o meu, ela também precisa ceder, não é isso? Sim, até porque a própria palavra de Deus diz que quem ama cuida. Então, quando você vê o seu próximo, a pessoa que está do seu lado, como prioridade, então Deus está no centro de tudo. Até porque no relacionamento conjugal não pode haver egoísmo, né? Analise o que é de extrema importância, prioridade para que você e que pode passar batido e aí ir para a prioridade que é do outro. Vamos agora para o outro ponto. Mantenha o diálogo. Missionária Paula já iniciou falando sobre a questão da comunicação. Sim. No início do namoro vocês se comunicavam muito bem, no início do casamento muito bem, mas aí foi perdendo o hábito. Esse hábito precisa voltar, né, missionário? Na verdade, ele nunca pode ser perdido. Ele tem que ser cada vez mas mais, se perde, né, Mas muitos do namoro, tem muita gente que mesmo no namoro já não tem diálogo. Mas assim mesmo eles acham que tá tudo bem. E quando chega no casamento vem a frustração. Casei com uma pessoa que não conversa, que não me entende. Então o diálogo é o começo de tudo. Começo de tudo. Você chega para a pessoa e expunha o que você acha, o que você quer, para aquela pessoa entender quem é você e o que você quer. Porque às vezes a pessoa peca sem querer, né? Porque dessa forma aí, muitas das vezes entra o quê? O orgulho e por evitar contradições. Às vezes a pessoa não quer ser confrontada,
aí não quer partir para o diálogo. Ela está errada, mas não quer ser confrontada. E se ela não quer ser confrontada, então ela não quer sentar para conversar com ninguém. Existe esse tipo de pessoa também. É necessário o quê? Partilhar sentimentos, dúvidas e desejos. Se ela não disser o que ela deseja, se ela não disser aquilo que é dúvida, o seu sentimento para mim, como é que eu vou compreender? Eu não tenho uma bola de cristal. Eu preciso que ela venha expor aquilo que ela quer. Sim, com certeza. O pastor Ezequiel falou uma coisa muito, muito importante no casamento, que é o diálogo. Quando você tem o hábito de conversar com seu cônjuge, não vai ser difícil você expor o que você quer, porque você já tem o hábito de conversar com essa pessoa. Então é muito importante você, das coisas mais simples às mais intensivas na sua vida, sempre é bom conversar. Tirar um momento, sentar para conversar. E essa conversa também não pode ser, tipo, tem conversas acusadoras. Eu digo assim, tem conversas que eu e você, a gente tem lá no nosso quarto. Não é a conversa de sexo, mas é a conversa do dia a dia da vida, dos planos. Dos planos. Que os nossos filhos e outras pessoas não precisam ouvir, só Deus. Então vocês precisam sentar os dois e conversar, para que vocês possam no dia seguinte ter uma luz, um caminho a seguir. Uma luz, eu gostei dessa palavra. A comunicação é uma bússola. Sim. Uma bússola que vai direcionar. Você vai conversar com a sua esposa contigo, dos teus projetos, lá no teu quarto, como a missionária falou. Conversar ali os projetos já para o outro dia. A Bíblia fala que nós não devemos pensar no dia da manhã. Mas a Bíblia não diz que nós não devemos planejar. Ela não fala sobre isso. Faça os seus planos. Claro que a resposta vem de Deus, mas os planos Deus permite que o homem venha fazer. Até porque quando Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer o quê? Que nós exponha a Ele. Então quando você conversa com o seu cônjuge, Deus está ali, Ele está ouvindo o que vocês estão planejando. Amanhã nós precisamos ir atrás de alguma coisa. Fazer uma viagem. Mas a gente não tem condição. Mas nós somos exemplo desse assunto. Nós nos formamos, mas a gente não tinha condições nenhuma. A nossa formatura foi em Fortaleza. Então, hotel, tudo caro. Tivemos que passar estadia. Tudo foi muito caro. E a gente não tinha condição. Missionária, mas vocês são pastores, né? Mas nós somos igual a você. Nós devemos, nós comemos, né? E nós temos os dias de estar liso, sem nenhum tostão. Só com água na geladeira. E esse período, por incrível que pareça, era um dia tão esperado, mas foi assim um mês tão difícil, né? Carro quebrou, foi pra oficina e tanta coisa. E aí a gente ficou, mas a gente expôs. A gente conversamos com Deus. E Deus ouviu que também enviou pessoas. Então, como é que Deus vai te ouvir e enviar pessoas a ti? Calado. Unir propósito. Porque Deus não une pessoas. Eu entendo que une propósito. É unir propósito. Então Deus, Ele foi tão maravilhoso que Ele usou pessoas para pagar nossa passagem, para nos dar o dinheiro para os dias, né? Para almoço, janta. Para pagar as diárias do hotel. Gente, tudo foi conversado com Deus e nós dois aqui, ó. Faça plano. E esses planos são de suma importância. Então converse. Se você gostou da participação da missionária Ana Paula, que também é terapeuta, no início, quando nós fizemos o canal, ela participava. Depois me deixou sozinho, eu digo, não, mas agora você vai participar comigo. Se você gostou dessa dinâmica dos dois, deixa aí o seu comentário. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.